Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Dr. Igor. No vídeo de hoje vamos falar sobre o capítulo de número 12, que fala da avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade. A gente chama carinhosamente de IS, a fase da investigação social. Bom, nesse vídeo eu vou trazer várias abordagens. Chama a vinheta agora pra gente. Bom galera, tudo bom? Conforme vocês já perceberam aí na nossa introdução, nós temos a necessidade de auxiliá-los, de informá-los a respeito da fase de investigação social. Quem acompanha o nosso canal, como pode ver aqui na televisão, nós temos diversos conteúdos relacionados à investigação social, mostrando a importância da realização da consultoria de investigação social, mas faltava um vídeo trazendo informações sobre todos os itens, né? Candidato a candidato. Isso a gente faz na consultoria, mas eu vou abrir essa exceção e vou fazer esses esclarecimentos de cada item para que fique mais fácil a vida de vocês e para aqueles candidatos que se identificarem, que tenham a condição de fazer a consultoria de investigação social. Então, nós estamos aqui, o edital, não vai dar para ver, mas é o edital de número 232118. O pessoal já foi convocado para a fase da investigação social. Os famosos aprovados no psicológico. Meus parabéns a todos os candidatos que conseguiram aprovação, tá? Aos que não conseguiram, nós estamos à disposição no nosso WhatsApp para orientá-los a respeito do cabimento da ação anulatória. Mas voltamos à fase da investigação social. Bom, gente, aqui nós temos nas folhas de número 26 a relação, né, do que o candidato irá realizar, né? Temos aqui que esta etapa do concurso público é de caráter eliminatório, assim como todas as outras, né? O candidato deverá preencher o formulário, colará em uma capa uma foto 5x7. Sobre a foto, gente, muito cuidado. O edital, é claro que a foto deve estar datada com no máximo 6 meses, tá certo? Não será aceito candidatos que usem vestimentas militares, escolares, empresariais ou similares, tá certo? Será solicitado também cópia de RG, certidão de distribuição criminal emitida pela Justiça Estadual. Então vamos à atenção, o candidato que mora no estado de São Paulo, ele vai pegar a certidão em São Paulo, o candidato que mora no Rio, respectivamente, tá certo? Vamos tomar esse cuidado e se ater ao termo, ao que é a certidão. Aqui está falando certidão de distribuição criminal. Aí o candidato pergunta, é de execução? Não, é de distribuição criminal. No próprio site onde você for solicitar vai ter lá a terminologia certinho, tá certo? Então, o candidato aqui fala das comarcas dos municípios em que residiu a partir dos 18 anos. Então vamos dar um exemplo. O candidato morou em Sorocaba, o candidato morou em São Paulo, o candidato morou em vários municípios, tá? Ele pode pedir essa certidão, mas salvo engano a de São Paulo ela já é unificada, tá? Depois temos atestados de antecedentes criminais, você pode obter ele pela própria internet. Aí aqui temos certidão, no caso de servidor, né, que já exerça atividade na condição de civil ou militar. Bom, aqui vamos um adendo, gente. Você que é servidor público, seja no contexto militar, seja no contexto civil, você que sofreu qualquer tipo de advertência, punição em exercício da sua função, você é um candidato que eu recomendo a consultoria para a gente tentar proteger e blindar essa questão, tá certo? Trazer um ponto de vista diferente. Como vocês podem observar na leitura das folhas de número 27 do edital, aqui é para trazer o que? Essa certidão? O seu comportamento, se respondeu o processo administrativo, se respondeu o processo disciplinar e se tem punições sofridas. Então, pela nossa experiência,
na parte de defesa judicial, a gente tem candidato reprovado por essa questão. Então, se a gente já teve um candidato no passado reprovado por essa questão, é óbvio que nós vamos raciocinar que é possível que você, candidato que está prestando pela primeira vez, seja reprovado, caso você não traga alguns esclarecimentos. Então a ideia é sempre prevenir quando a gente fala de consultoria, e quando ocorre reprovação, aí sim a gente tem que entrar com a ação judicial. Bom, certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação, candidatos do sexo masculino. Muita gente tem esse documento ilegível, quem conseguir peça um documento mais apresentável, se não é possível você também apresentar um comprovante de entrega, tá bom? Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio. Aqui mora uma pegadinha que ninguém observa. Se vocês notarem, candidatos com ensino médio realizado por meio de cursos à distância deverão apresentar certidão de conclusão emitida pela Secretaria de Educação do próprio estado em que foi realizado o concurso. Então, o que é isso? Teve aquele candidato que por alguma razão ele não conseguiu concluir o ensino médio de forma regular. Esse candidato ele procura uma instituição e faz o ensino médio de forma à distância, tá? Só que em outro estado. Então, exclusão, né? Quem é de São Paulo, essa regra não se aplica. Quem é dos outros estados da federação, que está prestando concurso em São Paulo e fez o ensino médio à distância, você deverá apresentar a certidão. Qual é o estado que tem dado o maior índice de problemas? É o estado do Rio de Janeiro. Tá? Candidatos com essa situação têm reprovado na investigação social. Nós estamos tendo que entrar com uma ação no Rio para pegar a certidão para demonstrar que o certificado é válido. Mas é um problema mais longo. Então, a recomendação é que o candidato, nessa condição, ele já tenha essa certidão de conclusão emitida pela Secretaria de Educação do respectivo estado. Próximo, aqui nós estamos basicamente falando da parte de documentação. Certidão negativa de débitos, certidão de nascimento ou casamento. E aqui eles trazem uma informação técnica no sentido de que nesta etapa realizada por órgão técnico da Polícia Militar, qual que é o órgão técnico? CIPM, Centro de Inteligência da Polícia Militar. Tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na instituição. Aqui, gente, a gente tem uma certa subjetividade, tem muito excesso que a gente tem anulado no próprio Poder Judiciário, então é uma informação assim, eles podem, por determinação até jurisprudencial, né, dos tribunais superiores, a investigação social é uma etapa legítima, desde que dentro dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, né? Então toda reprovação ela tem que ter uma fundamentação razoável e proporcional para que ela seja mantida. Como vocês podem observar nos ganhos dos processos do escritório, a gente consegue demonstrar que existem reprovações fora desproporcionais e sem razoabilidade, né, desarrazoadas. Bom, o próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando a sua realização e se responsabilizando pelas veracidades das informações. Dados, fatos, documentos por eles apresentados durante a etapa do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam a sua reprovação e consequente eliminação do concurso. Bom, se fosse para a gente falar qual que é a pior questão, a pior falha do candidato no preenchimento do formulário, a pior é a omissão. Quando o candidato ele tem conhecimento de um fato que se insere dentro de algum dos itens do formulário e o candidato ele omite aquela informação da banca investigadora. Ou seja, você omitiu a informação para o Centro de Inteligência da PM. A omissão é uma das teses que a gente mais tem dificuldade de defender. Já revertemos casos de omissão? Sim.
Mas a reversão, no caso de omissão, ela é muito pontual. Em qual sentido? Eu lembro de um caso chamado do Vinícius Ferreira. O Vinícius Ferreira, ele omitiu um fato de 1993. Entretanto, o Vinícius nasceu em 1994. Esse fato era relacionado à vida pregressa do seu pai. Então, ele não informou porque ele não sabia. Agora, muitas das vezes, o candidato ele mora com uma pessoa, a pessoa teve algum problema com a justiça e ele não informa. E aí, nós temos uma omissão intencional por parte do candidato. Então, cuidado com a omissão, gente. Vamos lá, os próximos pontos interessantes. Aqui eles trazem no item 3, 4 e 5 alguns critérios, honestidade, disciplina, profissionalismo, etc. Nem todos são cumpridos, no caso de reprovação a gente percebe algumas falhas. Nós vamos aos itens para que a gente não fale muito de reprova, e sim dos esclarecimentos. Bom, agora nós estamos nos itens de reprovação. Até aqui falamos um pouco de documentação, alguns detalhes de reprova, omissão. Agora vamos falar sobre os itens do edital que podem te reprovar. Então, pelo amor de Deus, presta atenção. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte, dá like, o cara lá atrás está falando assim, beleza? Nos ajuda para que a gente consiga produzir sempre conteúdo, né, de qualidade para todos vocês, né? É através dessas informações que eu sei que vocês gostam ou não do nosso conteúdo. Bom, gente, item 5.1. Então vamos lá, se você primeiro, né? Existem do item 5.1 ao item 5.32, tá? Então são 32 itens que você, candidato, poderá ser reprovado. Aí vem o cara para mim e fala assim: ah, e essa é de boa, já passei no psico, show! Parabéns de novo pela sua aprovação no psicológico. Mas a investigação social ela é difícil sim, por esses itens, para você entregar eles todos amarradinhos, todos certinhos, bem esclarecidos, né? Para que você consiga a sua aprovação. Bom, o item 5.1, gente, é para aqueles candidatos alcoólatra e alcoolista. 5.2, toxicômico ou drogatício. Vamos lá. Primeiro item, 5.1. Quando você vai ser classificado nessa condição? Primeiro, tem uma questão que pergunta, que permite que você coloque se você bebe, quanto você bebe, em quais dias. Então, por exemplo, você vai colocar lá que você bebe todo dia? Não, né? Você vai lá colocar esporadicamente cerveja e vinho, um exemplo. Tá certo? Não vai colocar também lá o Red, o Black, o Trio, a cachaça, toda a porra toda lá que você bebe. Não faça isso, tá? Para que você não seja enquadrado como alcoólatra ou alcoolista. Bom, essa é uma questão que tem pouca incidência de reprovação. Mas a próxima, que é a 5.2, que fala toxicômico ou drogatício, eu vou pedir o seguinte: todo candidato que por alguma vez na sua vida já experimentou ou usa droga, que esse candidato nos procure para a realização da consultoria de IERC, para que a gente tente trazer de forma mais detalhada. A gente precisa de informações do candidato para trazer as informações de maneira mais adequada no formulário. O que essa questão já trouxe de reprovação? O candidato tem uma questão, ele prevê lá, ele coloca a informação e foi reprovado, né, por ter relatado o uso. Então ele se enquadra automaticamente. Então o candidato ele fala, né, eu percebo muito nos grupos de Facebook que eu acompanho, é só não omitir. Aí o candidato não omite. Então depende muito da forma, da circunstância para se colocar ou não. Perfeito? Então, item 5.2 é um item de reprovação. Temos candidatos reprovados, então um alerta. Possuir antecedente criminal, desabonadora conduta ilibada, a reputação e a idoneidade moral.
5.13. O que significa antecedente criminal? Você teve um boletim de ocorrência, provavelmente houve a reprovação, a representação ou a instauração do inquérito, o processo foi encaminhado para juízo e você foi condenado. Isso vai constar no seu antecedente criminal, tá? Então, o candidato que tenha essas circunstâncias, sim, ele será reprovado, ele não terá a presunção de inocência. O próximo item é o 5.4. Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. Esse item, o 5.4, ele é interessante porque às vezes o candidato tem um boletim de ocorrência contra ele, mas não foi representado, então ele nunca foi intimado, então ele pode não... ele acaba não colocando aquele boletim de ocorrência ou não tendo informações, como correr atrás das informações, e ele reprova. Nesse item a gente tem que trazer, isso é uma informação de ponto de vista jurídico, né? Quando você tem a questão relacionada a registro policial apenas na condição de averiguado, o candidato ele não pode ser reprovado por ser averiguado, autor indiciado, ele só pode ser reprovado na hipótese de condenação. Na hipótese de condenação, sim, o candidato pode ser reprovado. Na hipótese de averiguação, não. Então é sempre importante o candidato que também tenha registros de boletins de ocorrência, que esse candidato fique atento, que esse candidato preste atenção, e eu recomendo que o candidato que tenha boletim de ocorrência, ele faça a consultoria. Para quê? Para que nós tenhamos a oportunidade, né, de individualmente conversarmos e tirarmos informações e detalhes e buscar documentos para esta questão. Então, uma atenção para esse item do edital. Bom, o próximo item é 5.5, envolvido com prática de contravenção penal. Nesse caso, eu preciso ter o teor, tá? Eu preciso ter a informação, então eu recomendo novamente consultoria, para que eu tenha informação dos detalhes que envolvem a situação, porque dependendo do ocorrido, há argumento e há jurisprudência para favorecer o candidato. 5.6, envolvido em prática de jogo de azar. Isso aqui é muito comum, aquele candidato que mora num bairro mais humilde, aquele bairro tem um bar, e dentro daquele bar tem aquelas máquinas de jogo, né? Elas são proibidas, né? É sempre importante entender a forma como foi a aplicação da penalidade, como foi a resolução, tá? Dependendo da forma, dependendo da resolução, há também jurisprudência e argumento. Não é porque está no edital que é uma regra absoluta que você não tem mais chance, não. Está no edital, a gente tem como trabalhar e rebater contra esses argumentos. Então, gente, cuidado, né? Mas se você tiver essa questão relacionada a jogo de azar, mais uma vez, recomendo a consultoria. Para que eu não fique falando, recomendo a consultoria, eu recomendo a consultoria para tudo, para o preenchimento por completo, mesmo para aquele candidato que entende que não se enquadra em nenhuma situação, tá? Mas eu estou tentando destacar os pontos mais fortes. 5.7, envolvido com a exploração, a atividade ligada à prostituição. Então, aquele que explora a prostituição pode ser reprovado. A pessoa que se prostitui, não é certo que ela seja reprovada. Nós temos no escritório um caso de uma candidata que, obviamente, eu vou reservar o nome dela, que no passado ela teve essa atividade, né, atividade de prostituição, e ela relatou, ela foi honesta, né? Ela trouxe, ela foi identificada por um contexto de boletim de ocorrência, ela não tinha relatado, né? Mas você pensa num ponto de vista de uma mulher, ela ter que se submeter a esse tipo de atividade, a forma, a vergonha para ela no sentido de melhora de vida. Então a decisão foi de uma juíza, ela trouxe basicamente toda a nossa tese de defesa nesse sentido, ela nos contou a história, então nós defendemos com muito carinho,
e trouxemos os argumentos. A juíza, né, ela se sensibilizou também com a questão, e mesmo ela tendo omitido aquilo, ficou claro que aquela atividade, que aquilo do passado não macula em nada o seu futuro, tá certo? Então ela foi reintegrada ao concurso por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Caso exista alguma menina ou algum rapaz que esteve por algum período ligado a essas atividades de prostituição, nos comuniquem, nos informem, tá? Com mais informações. Por quê? Para a gente te ajudar na blindagem, na sua proteção, tá? Isso é muito importante. Bom, vamos ao próximo item, 5.8. Envolvido com incitação, exaltação, apologia, atos de vandalismo. Bom, isso aqui é para aquele candidato baderneiro, tá? Esse provavelmente ele vai ter um problema e talvez não consiga reverter. No período de... Teve alguns anos atrás o movimento para redução do valor do bilhete único, né? E naquele período um monte de gente, teve alguns, né, que usavam até uma máscara, acho que é black box, alguma coisa assim, eles eram vândalos, né? Então você que é vândalo, que depreciou o patrimônio público, você tem um grande problema aí e provavelmente vai ser certificada a sua reprovação. Agora o próximo item, 5.9. Envolvido com prática ou incitação à prática de perturbação de sossego. Isso que acontece? Candidato jovem, né, dos seus 18 aos 30 anos, costuma fazer festa na sua casa todo final de semana. Tá? Então aquele candidato que é festeiro, que acaba realizando festas, seria interessante que você compareça à delegacia da sua área para verificar se não foi registrado nenhum boletim de ocorrência por perturbação ao sossego, tá? Candidatos nessa condição, recomendação ultra para a realização de consultoria. Voltemos, 5.10, incitação, exaltação e apologia a atos criminosos. 5.10 é um item grave no ponto de vista de reprovação, mas geralmente ele não vem muito, tá? O próximo é o 5.11, autor de ato infracional, desabandoador da conduta ilibada, reputação e idoneidade moral. Isso aqui é um item para pegar no bacião, né? Caso achem alguma coisa, eles jogam lá o 5.11. 5.12, autor de infração penal de menor potencial ofensivo, Lei 9.099. Bom, gente, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. A Lei 9.099, candidato que ele é reprovado por Lei 9.099, então vamos mudar, né? O candidato que está na investigação social e tem a Lei 9.099, e procure, por favor, tá? Nós temos jurisprudência a esse respeito. Quando a gente fala nós temos jurisprudência, tem um ponto positivo e negativo. O positivo é porque é possível reverter a reprovação. O negativo é que alguém no passado reprovou. Muito provavelmente, se você preencher sozinho, sem trazer esses argumentos, sem se defender, provavelmente você também será um candidato no futuro reprovado e posteriormente terá que entrar com uma ação judicial. Então, o cuidado que eu tenho é o seguinte: a Lei 9.099, ela prevê tanto o candidato tenha a possibilidade de fazer a transação penal ou a suspensão condicional. São dadas essas alternativas. Transação é quando você paga, a suspensão é quando você cumpre alguma medida determinada pelo juiz, por exemplo, não sair após as 20 horas, não frequentar bares, etc. Então, dentro desse contexto, nós temos a Lei 9.099. Gente, a Lei 9.099 para mim é tranquilo, tá? Mas sem a consultoria, sem a consultoria, porque na consultoria a gente traz a parte de defesa, de argumento, de jurisprudência, tá? Então isso facilita a vida do candidato para que ele seja aprovado. Agora vamos vamos brindar aqui ao item favorito da Polícia Militar. O item é o
5.13. Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminal ou que possam induzir ao cometimento de crimes. Gente, cuidado, tá? Então aqui a gente relata, né, ser uma questão de muita incidência de reprovação. Nós temos muitos candidatos reprovados por investigação social e a cada 10 investigações, acho que umas 6 possuem esse tipo de item, tá? Que é o 5.13. Então, isso geralmente se enquadra para candidatos que possuam familiares com passagens, presos, que usam droga, que usaram droga, tá? Que tenham qualquer conduta negativa, pai distante, um tio. Então, aqui, essa questão ela abrange muito. E o que ela visa reprimir? Colocar na polícia um candidato que possa ser induzido a praticar crimes por um familiar. Então, é uma inteligência, é um raciocínio válido, mas há a determinação constitucional como garantia fundamental que o candidato ele não seja reprovado por uma conduta praticada por terceiro. Então, né, mais uma vez aquela recomendação. Cuidado com o item 5.13. 5.14. Envolvido com infração originada em posicionamento intransigente, divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa, caracterizada por convicções ideológicas. Bom, geralmente grupos, né? Essas são poucas, acho que esse item consta no edital, mas eu me recordo de ter visto qualquer situação como essa. Mas eu vou citar um exemplo de convicções ideológicas distintas, né? Vamos trazer até a parte sexual aqui que consta aqui. Então, por exemplo, gays e héteros. Aí o hétero vai lá e você é um viado, não sei o que lá, e ofende essa classe, né, que merece respeito, assim como essa. Então, um candidato que tenha praticado qualquer ato contrário a uma ideologia no sentido de violar o direito do outro, esse candidato também poderá ser inserido como causa de reprovação. 5.15. Bem genérico, possuidor de postura ou comportamento que atente à moral e aos bons costumes, então é genérico a questão. 5.16. Contumaz em cometer atos de indisciplina, é genérico em relação a quais atos, pode ser qualquer tipo de ato, né? Contumaz quer dizer aquele que repete várias vezes aquele ato. Então, por exemplo, o cara é baderneiro, vamos voltar ao cara da festa? Ele é contumaz em ter som alto após o horário várias vezes, tá? Então esse é um problema. 5.17. Envolvido em práticas de atos que possam importar repercussão social negativa, genérico. 5.18. Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou a confiabilidade da polícia militar. Essa questão ela traz muito candidatos que foram da Marinha, Forças Armadas no geral, né? Eles trazem um pouco, dependendo da conduta que ele cometeu, ele pode ser enquadrado nessa questão. O segundo item favorito da polícia, depois do 5.13, é o 5.19. Ser contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, ter sido autuado, visto cometendo infração que coloca em risco a integridade física ou a vida de outro. Vamos lá. Você, candidato que já teve habilitação suspensa, cassado e apreendido, você já tem um X na testa, beleza? Recomendo a realização da consultoria para que a gente demonstre do ponto de vista de jurisprudência para o CIPM que você não deve ser reprovado. Exemplos de candidatos que se inserem. Tá lá empinando. Aí o que acontece? A polícia te autua. Você está colocando em risco a integridade física e a vida de outro.
Tá indo lá na via com o seu carro e pá, puxa o freio de mão, dá um cavalinho de pau. Você está colocando em risco. Tá lá na marginal e pô, dá no buster, o que acontece? A polícia vai lá e te pega, beleza? Então toma cuidado nesse sentido, tá? Candidatos que se inserem, que já tiveram esse tipo de situação, estamos à disposição no WhatsApp também. Histórico de conduta violenta ou agressiva, a gente já alcançou esse tipo de questão e agora eu acho que vai ficar cada vez mais difícil reverter esse tipo de situação. Candidatos que estão envolvidos com processos relacionados à Lei Maria da Penha, que bateram nas mulheres, vai ficar cada vez mais difícil esse tipo de reversão, tá? 5.21 frequentador de local incompatível com o decoro, cujas características das atividades ali desenvolvidas ofendem os valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar. Bom, gente, aqui vamos voltar, né, às bases do militarismo. Não é fácil, a gente não consegue desvincular, né, isso, né? Você que está prestando concurso militar, você tem que conhecer a origem. Então, um policial militar ele tem que ser atento e eles têm que tomar uma certa cautela onde frequentar, com quem frequentar. Então você não vai frequentar, por exemplo, bares, né? É recomendado que não frequente baladas. Depois você frequenta tudo, com uma ressalva, né? Com cuidados. Então tomem essas atenções. 5.22, possuidor de comportamento contra a organização, hierarquia e disciplina no estabelecimento de ensino, é uma questão também interessante. Eu não concordo com as reprovações que foram imputadas a candidatos anteriores, mas é possível sim que você seja reprovado por uma conduta que você praticou lá na infância, na adolescência, tá? Então, candidatos que já teve advertências, punições, suspensões, nos procurem porque há necessidade de defesa, tá? Vamos ao próximo item, 5.24, 5.23, perdão. Possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal e estadual de educação, quando identificado em atividade de diligência própria junto a estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato. Então, a polícia comparece ou verifica pelos meios técnicos e não consegue identificar regularidade do certificado de ensino. Compete ao candidato, né, as cautelas, conforme eu li nos documentos, né, o candidato precisa apresentar certidão, mas geralmente só tem dado problema para candidatos EAD, tá? Candidatos regulares no ensino rede pública ou particular não tem dado muito problema, tá? Próximo item 5.24, possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalho, isso aqui é uma bucha, então cuidado, né? Então, se você apresentou no passado algum certificado e foi comprovado como falso na empresa, isso vai ser um problemão, tá? Possuidor de punição grave ou comportamento desabonador em local de trabalho, candidatos com advertências, multas, advertências, faltas, nos posicionem também. Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista. Agora vamos falar de uma questão importante. Igor, tem alguma ação que você coloca como impossível de reverter? Seria o 5.26. Eu não conheço reversão desse tipo de reprovação. O que a gente consegue é o seguinte: a polícia fala que o cara teve advertências, teve condutas desabonadoras. Vai até a empresa e pega um documento e comprova que o candidato não teve. Então a gente consegue reverter nesse sentido. Agora, demissão por justa causa, né, a gente não consegue, tá? Então, o candidato que chegou até esse ponto do vídeo e tem a justa causa, cara, infelizmente nem precisa entregar o seu formulário, né? É triste de falar assim, mas é a realidade. Mas se quiser entregar e tentar a sorte, quem sabe. Bom, o próximo item 5.27, demitido de cargo público, se assemelha a 5.26.
5.28, relacionado a serviço militar obrigatório, então só para candidatos. 5.29, possuidor de comportamento desabonador nas Forças Armadas em qualquer uma das forças auxiliares. Gente, aqui tem uma pegadinha, assim, não é uma pegadinha, é um macete que dá para utilizar do edital. Então, um candidato que teve, ou no passado, alguma punição nas Forças Armadas, nos procure rapidamente para que nós tenhamos a condição de orientá-lo, trazer as informações, porque essa é uma questão de reprovação, sim. Tá certo? 5.30, também relacionado ao militar. E 5.31, nós temos a terceira queridinha. Então, quais são as queridinhas? 5.13, 5.19, 5.31. Tá? São as questões assim que o Estado ama reprovar. Inadimplente em compromissos financeiros por fraude ou má-fé ou habituais em descumprir obrigações legítimas. Você que está devendo, está com o nome sujo, a ideia, a justificativa, o argumento, né, é sempre que a gente consiga justificar e demonstrar e argumentar que não foi por má-fé, não foi por fraude e que você não é habitual em descumprir as suas obrigações. Bom, por último, é inexatidão de dados, né, a famosa omissão. Passei com vocês todos os itens do edital, destacando os principais itens de reprovação, o que dá mais problema, o que não dá, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora estamos quase finalizando, temos só mais algumas informações e partir para o preenchimento. Bom, o edital ele traz o seguinte: o parecer da etapa de investigação de avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade que atesta a aprovação pelo órgão técnico é uma das condições para a posse do candidato. Então o candidato depende da aprovação da IES para a posse no cargo. Irregularidade na documentação entregue, ainda que verificada posteriormente, a não entrega de documentos na data determinada e o não comparecimento da data estipulada para orientação e entrega de formulários, caracteriza a reprovação imediata. Então, se eles chamaram você para ir no tal dia e você não foi, já era. Tá? Em razão do caráter sigiloso e pessoal, o responsável pela realização da investigação social ele ficará anônimo, né? Ele não será identificado, bem como empresas e estabelecimentos de ensino. Isso eu acho um problema. Muitas das vezes nós não temos as informações adequadas e às vezes percebemos uma certa falha muito grande. Tá? Após a entrega da documentação devida pelo candidato e já tendo iniciado os procedimentos de conduta social, caso ocorra fatos novos referentes aos dados de informações declaradas e que envolvam diretamente a pessoa do candidato, ele deverá de imediato informar por escrito a administração do concurso, devendo anexar nos casos em que houver uma cópia da documentação referente ao fato novo ocorrido. Então isso é geral. Aconteceu um fato, depois da entrega que você não relatou, que você gostaria de informar, você tem que mandar no item 5.9, está informando a forma, o endereço, tá? Os documentos devem ser enviados por SEDEX ou aviso de recebimento. Gente, manda por AR. Por quê? O AR volta para você e fica sendo a sua prova. Tá? Destinado ao Centro de Inteligência da Polícia Militar, Investigação Social, situado na Rua Ribeiro de Lima, número 140, indicado no envelope aos cuidados do CIPM/IS e o número da turma. Bom, basicamente é isso, galera. Espero que todos tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas ele tem todas as informações relacionadas ao preenchimento do formulário da investigação social, todos os itens. Obrigado por tudo. É isso, até mais. Naquilo que precisar, contem sempre comigo. Os candidatos que se sentiram inseridos dentro dessas questões, nos procure para a realização da consultoria de investigação social. Um forte abraço, obrigado, até mais.